Olá pessoal, é um prazer estar com vocês novamente. Para quem está assistindo o nosso vídeo pela primeira vez, eu me chamo Rodrigo Roncone dos Santos Abraão de Barros, sou advogado e fundador da Abraão de Barros Cursos Jurídicos e de Gestão. Nesse vídeo de hoje nós vamos iniciar uma nova série, a série sobre direitos do trabalho. E o nosso primeiro tema de hoje, infelizmente, também em decorrência dessa pandemia que nós estamos vivendo, é com relação à manutenção dos planos de saúde pós-demissão. Infelizmente estamos tendo muita consulta nessa área de pessoas que já tinham seu plano de saúde por um determinado período e com a demissão querem saber se vão continuar ou não com direito à manutenção desse plano de saúde e se tem direito por quanto tempo. E também vamos falar um pouquinho sobre o direito à manutenção do plano de saúde para aqueles que se aposentam. Então o nosso tema hoje está previsto na Lei 9656 de 98 e na Resolução 279 da ANS, essa resolução que tornou mais, explicou melhor, né, o artigo 30 e o artigo 31 da Lei 9656/98, que esses dois artigos que tratam da manutenção da forma como vai se manter o plano de saúde para as pessoas que foram demitidas e para as pessoas que se aposentaram. Bom, primeiro vamos trabalhar o contexto. O plano de saúde não tem uma lei específica que determine que o empregador forneça plano de saúde, dê esse benefício ao seu empregado. Entretanto, se for previsto em convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, ou até mesmo você empregado, negociou com o seu empregador esse direito, em contrato individual de trabalho, passou a ser um direito. E aí é importante, vamos falar do artigo 468 da CLT. Tá? Se você deu esse benefício, você é empresário, concedeu esse benefício ao seu empregado, você não pode depois, de forma unilateral, tirar esse direito. Tá? Porque o artigo 468 ele veda essa alteração contratual sem o consentimento do empregado, principalmente nos casos que vão gerar prejuízo, como tirar um benefício extremamente importante nos dias de hoje, que são os planos de saúde. Muito bem. Com relação só fazendo mais uma coisa que é importante. Ah, mas eu fiquei sabendo que fulano perdeu lá o plano de saúde e tal. Isso pode acontecer, principalmente nesse momento difícil que nós estamos passando, em crise econômica, uma crise mundial, né, onde o sindicato faça uma negociação, por exemplo, em troca de uma estabilidade no emprego, ou em troca de acordo, tá? Acordo. Né, o sindicato negocia, ele reduz alguns benefícios, como o plano de saúde, em troca dessa estabilidade, principalmente a estabilidade no emprego. Então, visando a manutenção do emprego, se tem essa busca de um bem maior, que é a manutenção do emprego, se tem essa redução de alguns direitos como o plano de saúde. Mas de forma, fica alerta aí ao empregador, a você empresário, não retire esse tipo de benefício sem o consentimento expresso do trabalhador, porque você pode ter um prejuízo lá na frente muito grande. Vamos falar agora da manutenção desse direito. Quando que o empregado tem direito? Primeiro, por que ele quer manter esse emprego? Melhor dizendo, por que ele quer manter esse seguro-saúde, esse plano de saúde? Primeiro, por causa do custo. Normalmente, os planos coletivos, né, eles são muito mais baratos do que os planos individuais. Né? É muito mais barato, até por causa dos riscos que esse plano coletivo tem. Não se tem uma regulação com relação aos aumentos. Então, ele costuma ser muito mais barato. Por isso que pro empregado, é mais vantajoso. Né? Em segundo momento, por que o empregador muitas vezes não quer manter esse plano? Quando o empregador ele faz uma demissão, principalmente quando vai demitir vários empregados, tá? Esse empregador ele quer diminuir a sua sinistralidade, que vai encarecer a sua apólice. Né? Então, para ele ele acha, né, que seria interessante excluir esses trabalhadores. Então, a gente vai entender quando que o trabalhador não tem direito e quando que o trabalhador tem direito à manutenção do plano de saúde e por quanto tempo ele tem. O artigo 30 ele deixa muito claro, né? Quem tem direito? Primeiro, só aquele que contribuiu de uma forma habitual. Ou seja, quando você tem na sua lerite descontado um valor fixo, né, de plano de saúde. Então você tem que ter uma coparticipação, você tem que ter um pagamento desse plano de saúde também. Se o empregado não coparticipa, ou seja, se o empregador ele mantém esse seguro-saúde, esse plano de saúde sob as suas expensas, ou seja, exclusivamente o empregador custeia esse plano de saúde, né, o empregado não vai ter direito à manutenção desse plano de saúde pós-demissão.
Já faço um outro requisito, demissão sem justa causa. Para aquele empregado que foi demitido por justa causa, ele também não tem direito a manter o plano de saúde. Tá? Então, primeiro, coparticipação. E aí a coparticipação não é aquele fator de moderação, não, que você paga uma consulta, eventualmente paga um exame. Não, é o custeio mensal do seu plano de saúde, que vem lá colocar no teu limite. Né? Plano de saúde, X reais por mês. Tá? Aquele fator de moderação não vale também para a manutenção desse direito do plano de saúde. Tá? Demissão sem justa causa, esse é outro requisito. Vai assumir a integralidade. Então você foi demitido sem justa causa, participava mensalmente com valor com relação a esse plano de saúde, você vai ter direito à manutenção desse plano, mas você vai ter que pagar de forma integral o valor desse plano. Aquela parte que o empregador custeava, ele já não vai mais custear, não tem mais essa obrigação, e aí você, empregado, vai ter que começar a custear de forma integral esse valor. E qual é o prazo? 1/3 do período que você trabalhou. Né? Agora, tem limites. No mínimo 6 meses, no máximo 24 meses. Então você está 10 anos, por exemplo, numa empresa custeando mensalmente com o seu plano de saúde e foi demitido sem justa causa. Tem direito a manter? Tem. Né? Quanto tempo? Bom, 1/3 seria... você teria 1/3 desses 10 anos, mas daria mais que 24 meses. Então você só vai poder manter esse plano de saúde nas mesmas condições de enquanto esteve empregado por 24 meses. E a diferença também para menos da mesma forma. Né? Se você teve lá 12 meses de trabalho, você teria direito a 4 meses de plano de saúde. Como o mínimo são 6 meses, você vai ter direito a 6 meses manter esse plano de saúde. Então, ficou claro? Custear. Quem tem direito? Aquele que custeia mensalmente, junto com o seu empregador, não o fator de moderação, mas é a coparticipação efetiva. Você foi demitido sem justa causa, óbvio, né? Uma relação de emprego, então isso é um requisito básico, você já tinha uma relação de emprego, né? Você vai ter esse direito de no mínimo 6 meses, no máximo 24 meses, sendo que o cálculo é feito de 1/3 com base no tempo de carteira que você teve com aquele empregador. Os seus dependentes, desde que já estavam inscritos no contrato de trabalho, também vão manter da mesma forma esse direito. E se porventura o empregado venha a falecer, também se os seus dependentes já estavam no plano de saúde enquanto ele era empregado, da mesma forma os seus herdeiros ali, os seus dependentes vão continuar com esse plano de saúde com esse mesmo critério de tempo, mínimo de 6 meses, máximo de 24 meses, fazendo um cálculo sobre 1/3. Isso está no artigo 30 da Lei 9656/98. Muito bem. O que é importante a gente falar ainda sobre a questão da manutenção? Caso o empregado venha a adquirir, né, um novo emprego, ele perde esse direito. Tá? Então, muitas vezes a gente vê o empregado chega para um novo patrão e fala, só que eu não quero ser registrado no momento, e infelizmente o empresário acaba caindo, né? Desculpa esse termo, mas ele acaba caindo nessa. E ele não registra com aquela ilusão, o empregado que não quis. Né? E eventualmente lá na frente ele pode sofrer uma demanda trabalhista porque isso não é argumento. Né? Ou registra, né? Começou a trabalhar, o registro deve ser imediato dentro dos requisitos de registro. Né? Não tem como ficar lá 6 meses, 8 meses, 1 ano sem registro para que o seu novo empregado mantenha um benefício da empresa antiga, que é a manutenção do plano de saúde. Não faça isso, você é empresário, que você vai estar criando um passivo trabalhista para a tua empresa. O parágrafo 6º do artigo 30, que fala que o fator de moderação não é coparticipação. Então, sobre a questão da manutenção do demitido, seria isso. Já o artigo 31, ele fala do aposentado. Quando que o aposentado tem direito à manutenção no plano de saúde pós-aposentadoria? Bom, se ele tiver de 10 anos para frente, ele já vai ter esse direito de forma vitalícia. Então eu já coparticipei, da mesma forma do artigo 30, né? O artigo 31 fala, eu tinha uma coparticipação mensal do plano de saúde e me aposentei. Com mais de 10 anos, eu vou poder manter esse plano, pagando integralmente esse plano de saúde, por uma questão óbvia, de forma ininterrupta, vitalício. Mas se eu tenho menos de 10 anos, vai contar a cada ano de trabalho 1 ano de plano de saúde a mais, você vai poder ter a manutenção, né, desse plano de saúde, caso você se aposente com menos de 10 anos de contribuição efetiva, coparticipação nesse plano de saúde, tá bom? Então,
esse nosso primeiro vídeo da série Direitos do Trabalho, né, eu trouxe esse tema por ser muito pertinente com relação a toda essa problemática que nós estamos vivendo aí da pandemia do coronavírus interferindo de forma direta, muito direta na economia do mundo inteiro, e muitos empresários e também alguns colaboradores, né, questionando o nosso escritório com relação a essa possibilidade ou não de manter, né, o seu plano de saúde, e a gente estendeu um pouquinho falando sobre o artigo 31 com relação à aposentadoria. Da mesma forma, a aposentadoria também se estende aos herdeiros, né, desde que já estivesse no seu plano enquanto a pessoa trabalhava ainda. Espero ter colaborado. Nós vamos dar sequência a essas duas séries que nós estamos trabalhando, série Direitos do Consumidor e série Direitos do Trabalho. Principalmente para você empresário, é importante você ter essa consciência de como agir, sempre correndo risco calculado, é algo que eu falo em todo vídeo. Né? O empresário que tem um comportamento de um empreendedor de sucesso, ele corre riscos porque faz parte da natureza empresarial, correr riscos, mas que os riscos sejam de forma calculada. Se você gostou desse vídeo, convido mais uma vez que você compartilhe com seus amigos que possam, né, precisar dessa informação. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Abraão de Barros, clique lá no sininho, sempre que tiver um vídeo novo como esse, você vai estar recebendo a notificação. Acompanhe a nossa página no Instagram, que está como Abraão de Barros, e também no Facebook, Abraão de Barros Advocacia. Curtam a nossa página e vocês vão estar recebendo, no mínimo 2 vezes por semana, matéria nova, né, sobre direito do trabalho, direito do consumidor, para você empresário, questões empresariais também de bastante relevância. Agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo.